Então você hoje atua tanto com a neurocirurgia quanto também com essa parte do implante capilar. Isso, quanto do transplante capilar. Na verdade, são duas paixões. Eu não consigo ficar sem a neurocirurgia, tampouco sem fazer os transplantes capilares. É uma coisa muito prazenteira para mim. Existe um nome mais específico? É transplante ou implante? Qual que é o correto? O correto, os dois são corretos a depender do que você vai fazer. O implante, ele suscita a ideia de você estar colocando uma prótese no cabelo da pessoa. Não uma prótese externa, mas uma prótese implantável. Uhum. Tá? Então, fios artificiais, que é algo que hoje em dia... Já não é mais... Exato, não é muito feito. Existem algumas tecnologias emergentes que estão em estudo, porém ainda elas não estão em vigência. Certo. E o transplante é quando você usa, no caso, um pedaço de um órgão, que seria o quê? Um folículo autólogo, ou seja, de você mesmo para uma determinada região. Então, o termo correto é transplante, porque você está usando uma estrutura, um elemento orgânico e não sintético. Galera, esse papo hoje aqui é um papo que vai sair super tranquilo, porque eu falei, quando eles me chamaram aqui, a Thaís sabe, tá até dando risada lá. Quando o pessoal me chamou, vamos conversar para fazer o podcast, etc. Eu falei, pronto. Parece que adivinhou que eu tava querendo fazer o meu transplante. Eu acho que eu achei aqui. Eu acabei de falar pra Thaís. Me convidaram para ir para Campinas na outra semana para fazer um compromisso. Eu falei, quem sabe, né? Já vou matar 2 coelhos na cajadada só, Aline. Já me coloca na agenda. Já casa uma coisa né? com a outra. Porque eu tenho várias dúvidas. E realmente isso é legal, porque assim, hoje tem... Muito se tem falado de transplante capilar, né? Se tornou mais acessível, porque eu acho que hoje o que as pessoas tinham mais medo era do preço. Eu acho que também não é um preço super baixo, né? Mas muita gente tem muita informação hoje na internet. Como que você lidar com isso? Como que você explica para o seu paciente sobre essa quantidade de informação aí que tem no mercado? Certo. Eu acho que assim como qualquer técnica que inicia-se sendo feita por algumas pessoas que são altamente especializadas, ela vai sendo ensinada para outras pessoas. E foi o que aconteceu com o transplante capilar pela técnica FUE, que é a técnica de extração de unidades foliculares uma a uma. Okay. A técnica FUT, ela já requeria uma técnica cirúrgica talvez um pouco mais invasiva. Isso acabava limitando um pouco, inclusive, as pessoas de aprender, existia uma limitação, e também o interesse, porque era algo que deixava o paciente com mais dor, mais limitado, era um procedimento de um pouco maior... complexidade, exato, né? Exato. Apesar do FUE ser mais complicado de ser feito, mas o FUT, ele era de mais complexidade. E conforme o FUE foi sendo aprendido e difundido, as pessoas viram que aquele era um procedimento que era menos invasivo, apesar de ser mais complexo do ponto de vista de passos que você tem que ter durante a cirurgia para chegar no resultado final. E essa diminuição da complexidade permitiu que várias pessoas conseguissem aprender em menos tempo. Certo. Tá? Apesar dela requerer uma curva de aprendizado. Claro. Tá? Então, foi a questão do tempo. Ela foi passando e conforme as pessoas foram desenvolvendo as técnicas, cursos foram aparecendo e pessoas foram aprendendo a técnica e difundindo ela. E por isso que hoje em dia nós temos aí uma quantidade grande de profissionais realizando esse procedimento. A técnica FUE ela invalida a FUT? Ou, dependendo do caso, é melhor uma ou é melhor outra? Ela não invalida a FUT, tanto que você tem alguns casos, que não são a maioria, obviamente, que você pode fazer as duas técnicas associadas no mesmo paciente, na mesma sessão. Então, existem profissionais que, de fato, eles preferem lançar a mão da técnica FUT. E ela é uma técnica muito boa e válida até hoje. Outros já têm um treinamento específico para FUE. Nunca treinaram FUT e não vão chegar a fazer o FUT. Certo. Mas uma não invalida a outra. Uma das indicações que tendia a ser uma indicação muito forte, assim, muito precisa para a técnica FUT, era o transplante capilar em mulheres. Pelo fato de você ter bastante cabelo para cobrir a cicatriz longitudinal que o FUT tinha. E pelo fato também da densidade capilar e folicular da mulher ser menor.
Porém, hoje em dia, aí, com a melhora e com o aprimoramento técnico da FUE, essa técnica de extração de unidades foliculares, ela tem ocupado um pouco do espaço da FUT também, Sim. nos transplantes femininos. E assim, doutor, a gente tá vendo de tudo na internet. Teve uma época que eu era bombardeado, e eu nem pesquisava ainda, que eu ainda tinha mais cabelo, viu? Certo. Eu era bombardeado de anúncio patrocinado, por exemplo, de aqueles caras, não sei se é médico lá, provavelmente seja, não tenho essa informação, mas lá da Turquia, muita gente saiu do Brasil para ir fazer o procedimento na Turquia. Tem alguma diferença dos procedimentos brasileiros, dos técnicos brasileiros para os técnicos de lá? Como que é esse mercado? Existe uma competição? Atrapalhou vocês no mercado brasileiro? Como é que é isso aí? Olha, era, querendo ou não, um país, né, que possui ali vários centros de transplante capilar que estavam, né, entrando no mercado, então isso acabou, sim, não só atrapalhando, mas incomodando muitos profissionais aqui no Brasil. Em termos de técnica, o que eles usam na Turquia é exatamente o que nós usamos aqui no Brasil. E a Turquia, eu não sei exatamente em qual momento ela se tornou aí uma referência do Brasil em termos de transplante, e acredito eu que foram em virtude das facilidades. Viagem, preços, porque a Turquia ela apareceu no cenário mundial em relação ao transplante capilar muito tardiamente. Começou primeiro no Japão. Certo. Tá, isso foi até 1988 com as técnicas japonesas. Quem desenvolveu a técnica foi uma Suma Inata, né? E depois os americanos foram aprimorando a técnica. E óbvio que depois alguns outros países da Ásia também foram, enfim, Europa. Chegou num determinado momento que a Turquia começou a montar essas clínicas, que são clínicas realmente muito atrativas do ponto de vista visual, e que começaram a puxar várias pessoas para ir do Brasil para lá. Eu acho que eu vi isso em 2017, 2018, mais ou menos essa época. Isso. Eu via bastante anúncio, inclusive assim, pessoas que faziam caravanas do Brasil para ir para lá, né? Então, tipo, já tinha acho que um agente que já recebia o brasileiro lá, né? Hotel, tudo. Então, a pessoa já fazia um pacotão, né? E fazia o implante. Fazia o transplante. Exato. Inclusive, existem brasileiros que faziam esse intermédio, esse intermédio. Exato. Diminuiu bastante. Sim. O que, na verdade, acontecia é que, antes de ocorrerem todas essas crises, pandemia, a Turquia ela conseguia fazer um transplante com um preço muito mais barato que aqui no Brasil. Certo. Por conta dos custos que nós temos. Aqui no Brasil, bom, você sabe, você trabalha com essa área, você sabe que os custos são muito altos. Muito alto. E são Produto, impostos, mão de obra, impostos. mão de obra, tudo. E na Turquia eles não incorriam nesse tipo de situação. Então, eles conseguiam trabalhar com preços mais baixos, então tinha a questão da passagem, hotel, então ficava muito atrativo. Com o advento aí dessa pandemia, os valores subiram muito, então ficou muito igual. As pessoas estão, hoje em dia, pelo menos assim, na minha experiência, eles estão preferindo fazer no Brasil. Eu acho.